você, por favor, você que está aqui conosco, você que está aí na sua casa, onde quer que você se encontre, apanhe a sua Bíblia, junte a sua família, abra a sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo de 6 a 9, para a nossa meditação na noite de hoje. Livro de Josué, capítulo 1, versículo de 6 a 9, para a nossa leitura e a nossa meditação na noite de hoje. Aleluia, louvado seja o Senhor. Josué capítulo 1, a partir do verso 6, Deus fala diretamente com Josué e diz assim: Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e corajoso, não para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga para a pessoa que está do seu lado: porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida na noite de hoje. Então somente, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, para que segundo o teu querer e a tua vontade, essa palavra seja aplicada ao coração de cada um de nós, e que nós não sejamos meros ouvintes dela, mas operosos praticantes. Que essa palavra só, Senhor, possa ser posta em ação, para que traga mudança e transformação na vida de cada um de nós. Assim nós oramos e te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento muito caótico, muito preocupante. Há muitas pessoas que estão sendo tremendamente abaladas emocionalmente, abaladas fisicamente, abaladas devido às circunstâncias que estão sendo enfrentadas, devido aos problemas que estão acontecendo. As pessoas estão profundamente abaladas, e esse abalo emocional gera uma depressão, gera uma tristeza, e muitas delas às vezes se isolam quando não deveriam e procuram ficar sozinhas. É quando mais se tornam vulneráveis a essas situações. Mas a palavra de hoje faz entendermos que eu e você temos um Deus que é por nós. Temos um Deus que é forte, temos um Deus que tem nos chamado para sermos já antecipadamente por Ele, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Mas isso às vezes faz com que muitas pessoas despermitam entrar numa situação de abalo, né? Muitas pessoas nas Escrituras Sagradas, elas foram acometidas dessas situações. Problemas aconteceram, situações se formaram e elas acabaram se abatendo e desanimando. Josué aqui no caso, né? Deus estava aqui chamando Josué para quê? Josué viria a ser o novo líder do povo de Israel, com uma grande missão pela frente. Qual era a missão? Conquistar toda a terra de Canaã, que Deus havia prometido aos seus antepassados. Moisés tirou o povo do Egito, conduziu o povo por um tempo. Agora Moisés se foi, e quando Moisés se foi, Josué ficou profundamente abalado. Ele ficou desanimado mesmo, prostrado mesmo, sem saber como haveria de se cumprir aquela promessa que Deus havia feito aos seus antepassados. Deus olhando para Josué, assim como eu creio que Ele está olhando para você nesta noite, onde quer que você se encontre, aí na sua casa, aí no seu trabalho, dirigindo o seu carro. Quem sabe você está como Josué agora, desanimado, abatido, sobrecarregado. Quem sabe você está pensando que a situação vai continuar igual, nada vai mudar, nada vai acontecer. Mas o mesmo Deus que falou para Josué, Ele quer falar com
você nesta noite. Ele quer dizer para você: olha, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo, aleluia, e ninguém poderá te resistir, amém? Então nesta noite, aposte-se desta palavra e diga para o desânimo, diga para o abatimento, diga para esse abalo emocional que você está vivendo, abalo emocional, cansaço, abatimento, sai agora, em nome de Jesus, porque Deus me está dizendo que eu sou forte. Ele está dizendo: ser forte e corajoso, aleluia, porque tu farás. Deus estava dizendo: é você mesmo, Josué, é tu que farás com esse povo, entre na terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Irmão, em nome de Jesus, quem vai realizar os seus sonhos é você mesmo, aleluia. É você que vai conquistar, é você que vai vencer. Claro, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, mas você não pode ficar abatido. E hoje em dia, no momento em que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão se deixando abater, né? Porque a Bíblia diz para nós o seguinte, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Aleluia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você sabe por que muitas pessoas hoje estão se deixando abater, estão desanimadas, estão prostradas, não conseguem enxergar a possibilidade de Deus fazer uma mudança na sua vida, na sua situação? Porque elas estão sendo bombardeadas com tantas notícias ruins, com tantas notícias negativas. Elas ocupam a sua mente com essas informações, elas permitem que isso entre para dentro do seu coração, e isso faz com que elas se sintam exatamente abatidas e desanimadas. Por isso Deus precisou vir a Josué com uma palavra de ânimo, com uma palavra de fortalecimento, com uma palavra de encorajamento, dizendo: Josué, tão somente ser forte, Josué, ser corajoso, porque eu sou contigo, aleluia, aleluia. E ele diz aqui, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, aleluia, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido, essa promessa de Deus é comigo e com você, por onde quer que nós andemos, ela vale para hoje também, amém? Isso não foi só para Josué. Deus é com você aonde quer que você esteja, aleluia, porque ele diz na sua palavra: e eis que eu, o Senhor, estarei convosco até a consumação dos séculos, amém? Deus está com você, você não está sozinho, Deus está com você, aleluia. A Bíblia diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, Senhor. A Bíblia diz: é Deus quem prepara para eu e você uma mesa farta na presença dos meus adversários, aleluia. E diz mais a palavra: e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda na presença de Deus, aleluia. Quando você se permite ser cheio da presença de Deus, a alegria no seu coração se transborda. A paz que excede a todo entendimento vem habitar em você. Foi o que Jesus disse, muitas das vezes nós não entendemos. Ele diz: eis que eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, porque o mundo não a conhece. A verdadeira paz é Cristo quem pode dar. E quando eu alimento a minha mente, quando eu alimento o meu coração dessa palavra poderosa, eu posso todas as coisas nele que me fortalece, que diz o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, amém? Então, irmãos, muitas das vezes eu tenho visto tantas pessoas abatidas, desanimadas, né? Preocupadas. Irmão, a Bíblia diz claramente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. A minha e a sua vida está na mão de Deus, aleluia. E se nós confiarmos nele, aleluia, se nós nos alimentarmos da sua palavra, aleluia, nós vamos ser por esta palavra fortalecidos. O que acontece hoje em dia é que muita gente está abatida, desanimada, por quê? Porque não se alimenta da verdade, não se alimenta da palavra. Ao invés de ler a Bíblia, ao invés de buscar um tempo de oração, de consagração, ao invés de estar ouvindo mensagem para se auto-edificar em Deus,
estão deixando se levar e ouvir tantas coisas ruins que estão aí nos noticiários, que estão aí nas redes sociais, né? Que estão aí por vários meios de comunicação. Então a pessoa acaba ficando tão bombardeada com essas notícias ruins que ela vai caindo, daqui a pouco ela está bem abalada emocionalmente, aleluia. Mas Deus chamou Josué e disse: Josué, eu sou contigo. E olha que a missão de Josué não era uma missão fácil. A Bíblia diz que quando Deus chamou Josué, Deus falou a Josué: e eu darei a você a conquista da terra que prometi dar aos seus pais, aos seus antepassados. Mas o problema é que a terra não estava vazia. Canaã inteira, toda Canaã estava ocupada. Toda Canaã, cada uma delas tinha um rei, tinha uma cidade, aleluia. E Josué teria que conquistar uma após outra. E logo nós vemos que nessa empreitada de Josué, ele tinha pela frente o quê? Um grande desafio. Qual era o desafio? A cidade de Jericó. A Bíblia diz que a cidade de Jericó era uma cidade protegida por uma muralha intransponível a olhos humanos. Ninguém nunca sequer em toda a história conseguiu transpor as muralhas de Jericó. Então era uma cidade altamente fortificada, guardada, protegida por aquela imensa muralha. A Bíblia diz que não bastando a muralha, a Bíblia diz que Jericó estava fechada, ou seja, os portões da cidade estavam fechados, ninguém entrava, ninguém saía, e Jericó estava fortemente armada e preparada para um encontro com Josué e o exército de Israel. Ou seja, eles estavam lá, então, uma cidade protegida por uma forte muralha, muito bem armada, preparada, esperando. E ainda mais uma outra situação: como Josué poderia chegar a Jericó se Josué tinha pela frente o Rio Jordão para transpor? Aleluia! E olha que nessa época a Bíblia diz que era a época da cheia, e as águas estavam, o rio estava bem cheio. Então, não obstante a muralha, não obstante a cidade altamente armada, fortificada, fechada, mas tinha também o quê? O Rio Jordão. E quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel, a Bíblia diz, das 12 tribos que naquela época existia, a Bíblia diz que nem todos os líderes estavam apoiando Josué a princípio, porque haviam visto tantas coisas com Moisés, que agora não acreditavam que Josué poderia ser capaz de levá-los a uma tão grande conquista. Então Josué, além de enfrentar todos esses problemas, ele enfrentou a rejeição de muitos líderes, que não confiavam nele, que não aceitavam ele, que achavam que ele não seria capaz, Não somente isso, mas Josué enfrentou até tramas, ou seja, houve pessoas que tramaram no meio do povo para derrubar Josué, porque havia um outro candidato querendo assumir o lugar dele. E olha que a Bíblia diz que Josué foi o cara chamado por Deus diretamente. Era o homem que Deus falava com ele diretamente, ele não teve intermediário. Deus chegou a ele e falou com ele diretamente: Josué, eu sou contigo, tão somente ser forte e corajoso. O mesmo Deus está usando esta mesma palavra para falar comigo e com você nesta noite, aleluia. Ele não foi só com Moisés, ele não foi só com Josué, ele não foi só com os profetas que antecederam, mas ele é também comigo e com você, aleluia. Agora, para que nós saiamos dessa situação em que nós encontramos, depende também de nós temos que fazer a nossa parte. E a Bíblia nos mostra que, diante dessas circunstâncias, Deus precisaria fazer algo para mostrar àquele povo e os líderes das tribos que Deus era com Josué, porque até então eles estavam duvidando acerca disso. Então o que aconteceu? Quando eles foram em direção à cidade de Jericó e pararam ali na beira do Rio Jordão, o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus interrompeu o curso das águas do Rio Jordão. Você já parou para pensar nisso? Com Moisés, Deus dividiu o mar ao meio,
e o povo passou a pé enxuto no meio daquele caminho que Deus abriu o mar. Agora com Josué, Deus para. Você já parou para pensar nisso? Um Deus que parou o curso de um rio. As águas pararam e se fez um caminho, e todo o povo de Israel, Josué, o seu exército, todo o povo, cruzaram para o outro lado. Se você quer ver comigo, abra comigo lá no capítulo 3, capítulo 3 de Josué. Vamos mais adiante um pouquinho. Olha o que diz aqui, capítulo 3, o primeiro sinal que Deus deu àquele povo, mostrando que ele era com Josué, como havia sido com Moisés. No capítulo 3 de Josué, nós vamos ler alguns versículos, não vou ler todo, mas vou ler salteado. Você depois em casa pode ler o capítulo inteiro para entender melhor. Mas olha lá, Josué, capítulo 3, versículo 7, diz assim: então disse o Senhor a Josué, hoje, diga para a sua pessoa, hoje, Deus não está falando ontem, Deus está falando uma semana, Deus não está falando daqui a um mês, daqui a um ano, Deus está falando com Josué, hoje, aleluia, disse o Senhor então, no versículo 7, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus está dizendo para você nesta noite, hoje eu começarei uma grande obra na sua vida, na sua casa, no seio da sua família, para mostrar àqueles que não creem que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu sou todo-poderoso. Aleluia! Deus está dizendo, é hoje que eu vou começar essa obra na tua vida, na tua casa, na tua família, aleluia. Esse quadro pelo qual você tem se preocupado, tem sofrido, Deus vai tomar nas suas mãos nesta noite, para dar a você vitória e livramento, aleluia. Palavra de encorajamento, aleluia. Versículo, vamos saltar lá no versículo 13, aleluia. Versículo 13 de Josué, capítulo 3 de Josué, versículo 3, diz assim, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Aleluia! Olha o que Deus está dizendo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. Eu quero chamar a sua atenção para esse versículo. Todo milagre de Deus requer uma ação de cada um de nós. Se Josué ficasse lá no acampamento, esperando a coisa acontecer, e não ouvisse a voz de Deus, e não fizesse o que Deus já havia determinado, que ele chamasse o povo, levantasse o povo, e botasse lá os sacerdotes na frente, carregando a arca, e dissesse para ele, olha, quando o pé de vocês tocarem nas águas desse rio Jordão, elas vão parar, elas vão se abrir, aleluia. Deus está dizendo para você, levanta, toma uma ação, toma uma atitude pela fé, aleluia. Tem gente que quer que o milagre seja entregue pelo FedEx na porta da sua casa, não é assim que funciona. Há que ter uma participação nossa, nós temos que fazer. Jesus chegou lá para ressuscitar Lázaro, mas antes de fazer o milagre ele disse, removei a pedra, e eles foram lá e removeram a pedra. Remover a pedra, eu e você podemos fazer. Agora, fazer o milagre só Jesus pode fazer. Amém? Aleluia. E tem pessoas, às vezes, que Deus está falando com ela, toma uma ação, toma uma atitude, se levanta, se anima, ora, busca, ouve a palavra, põe essa palavra em prática, em ação. Aleluia. Versículo, vamos lá, vamos seguir. Versículo 15, olha o que diz o versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Edom, que fica ao lado de Satã.
e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O povo foi lá. Josué recebeu aquela palavra, animou o povo, encorajou o povo, disse: olha, o negócio é o seguinte, essa cidade está fortificada, ela tem uma muralha intransponível, tão bem armado, tão esperando, nós temos Jordão, mas Deus falou que se nós formos com os sacerdotes à nossa frente, e eles vão carregar a arca, porque a arca representava a presença de Deus, naquele momento, com eles naquele lugar, era a presença, ali estavam as tábuas do mandamento, a presença de Deus naquele lugar, aleluia, e dirá, quando eles tocarem as águas, elas irão parar, e nós passaremos para o outro lado. Aleluia, parece loucura, né? Aleluia, mas é loucura mesmo. Eu me converti pela loucura, aleluia, do Evangelho, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que não têm a revelação do Espírito, aleluia, aleluia. E quando as pessoas às vezes que acham que Deus está limitado, não, pastor, essa palavra é muito boa, é muito bonita, mas isso foi lá para Josué, isso foi lá no tempo de Moisés, foi lá no tempo dos... então Deus mudou? Se Deus mudou, não me avisou nada, né? Só se foi para você, né? Deus é o mesmo, amém? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, aleluia. Deus é Senhor, Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele criou tudo, tudo está no controle dEle. A Bíblia diz que até as estrelas do céu, Ele conhece cada uma pelo nome. Você não sabe o nome da metade da sua família, aleluia, não sabe o nome da metade da sua família. Deus sabe o nome de cada uma das estrelas do céu. E a Bíblia diz mais, que Ele chama a cada uma pelo nome, e ela vem à sua presença. Você acha que um Deus que faz todas essas coisas não é poderoso o suficiente para fazer um milagre que você precisa? Curar essa enfermidade que você tem, levantar esse ente querido lá do hospital onde ele se encontra, abrir uma nova porta de trabalho que você perdeu o anterior, trazer provisão para sua casa, para sua família. Ou seja, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas o problema não está em Deus, o problema está em nós, porque nós recebemos a palavra de Deus, mas apenas ouvimos e não colocamos em prática. Se eles ficassem lá, né? Não, quando Deus parar as águas lá do Rio de Jordão, porque o rio está cheio, as águas já estão ali na rebanceira, ou seja, o rio cheio. Eu que fui na minha infância eu tomei muito banho de rio. E se tinha uma época que eu mais gostava de tomar banho no rio, era a época das chuvas, porque a chuva vinha, os rios enchiam, a gente subia na árvore para mergulhar dentro d'água, aleluia. Eu tive infância, ok? Rodei peão, joguei bola de gude, chutei bola na rua, né? Eu tive infância, pulei dentro do rio de cima da árvore. Você já viu aquele negócio que você pega no cipó assim? Você pega no cipó assim, aí vai, aí quando chega lá no meio da água, você larga assim, cai dentro da água. Eu fiz tudo isso, aleluia. Essa geração de hoje é a geração videogame, né? A geração videogame não sabe nada disso, não é? Não sabe o que é bom, aleluia. E se é uma época que eu adorava ir para o rio tomar banho com meus amigos, era na época da chuva, porque o rio ficava cheio e a gente mergulhava, né? Podia mergulhar porque estava cheio, sem problema. Então eu fico pensando, se Josué, diante da palavra que recebeu, olha, eu sou contigo, Josué, é tu que vai, não é outro não, Josué, é você mesmo. Deus está dizendo para você, olha, o milagre que você precisa, quem vai alcançar é você, não é outro no seu lugar não. Tem muita gente às vezes que, né, aqueles irmãos 6 horas por mim. Já viu os irmãos 6 horas? 6 horas por mim. Eu oro sim, mas você também tem que orar, né? Aleluia. Tem gente que só pede oração, aleluia. Vem para a oração, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vem para a oração. Toda quinta-feira, reunião de oração no Zoom. Vem orar com a gente, vem clamar o Senhor junto com a gente, aleluia. Negócio de só mandar pedido de oração, e olha que é um bombardeio, vem gente pedindo oração de todo lado. A gente ora, amém. Mas você também tem que fazer a sua parte. Eu imagino o Josué. Não, o negócio é o seguinte, sabe como é que é, pessoal? Olha, eu já fui lá perto do rio, as águas estão tumultuadas, o rio está cheio. Olha, Deus disse que vai parar o rio, para a gente passar por ele. Então, quando Deus parar, a gente vai lá e atravessa. Não é assim que funciona. A minha fé, ela tem que ser colocada em ação antes que o milagre aconteça.
Porque depois que acontecer não é fé. Aleluia. Aleluia. Você tem que declarar a vitória antes que ela aconteça, mas visualizar e dimensionar essa vitória no mundo espiritual. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fato. Então, a minha fé ela tem que ser dimensionada no mundo espiritual para que aquilo que eu estou dimensionando em Deus torne-se uma realidade. E Deus falou, Josué, tá bom, vamos lá. E a Bíblia diz que Josué juntou o povo, foi para lá, e quando os sacerdotes botaram o pé, que a planta do pé tocou na água do rio, a água parou. A água parou, aquela água parou, se fez um caminho, passou Josué, todo o exército, todo o povo para o outro lado, para poder ter agora o confronto com Josué, contra a cidade de Jericó. Aleluia. E muita gente às vezes acha, Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar sim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Deus não vai fazer tudo não. Diga para o seu irmão, Deus não vai fazer tudo. Você tem parte no milagre. Aleluia. Deus faz a parte dele sim, mas eu tenho parte nesse milagre. Aleluia. Aquele homem que foi curado, quando Jesus estava dentro daquela casa, a multidão era tão grande que ele não tinha nem como entrar na casa, porque a multidão do lado de fora era muito grande. O que fizeram aqueles homens? Eles removeram o telhado, subiram aquele camarada para cima do telhado, desceram ele por uma corda no meio onde estava Jesus, e aí ele foi curado. Agora, se eles, sabe de uma coisa? A multidão lá está grande, tem muita gente lá, vamos esperar um outro dia que a coisa esteja mais tranquila, a gente vai lá. Não ia ser curado. Então tem muita gente às vezes que quer um milagre, mas não quer ter ação para receber o milagre. O milagre é algo que eu e você precisamos fazer. Ou seja, é uma fé acionada que produz o milagre. Aleluia. A sua fé precisa ser acionada para que o milagre venha e se consuma na sua vida. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos alcançar. Aleluia. O que diz a Bíblia? Aquela mulher hemorrágica foi até onde estava Jesus para tocar nele e receber a cura. Milagre é algo que eu e você recebemos, mas temos uma parte nisso, né? Agora eles estão do outro lado. E agora o problema? A muralha, Jericó, muralha intransponível, como vai ser isso? Aí Deus falou novamente com Josué, junta todo o povo e rodeia a cidade. Cada dia vocês vão dar uma volta ao redor da cidade. Ninguém fala nada, todo mundo quieto. No último dia vocês vão dar 7 voltas. E na última volta vocês gritem, porque a muralha vai cair e vocês vão entrar e possuir a cidade. Amém? Aleluia. Que coisa, né? Imagina aqueles irmãos catuca. Já viu os irmãos catuca? Os irmãos catuca é aquele que faz assim no outro assim. Você está vendo aí? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que Deus vai fazer isso nesse negócio de rodear? Essa muralha vai cair como com um grito? Nosso grito, que grito que a gente vai dar que vai derrubar essa muralha? O problema não é o grito, o problema é a ação da fé. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Josué juntou o povo e fez como Deus havia dito. Cada dia dava uma volta e o povo que estava lá em cima olhava e Josué, esse povo é louco. Dando volta ao redor dessa cidade, ninguém fala nada, e o que esse povo quer aqui, né? E às vezes a nossa atitude de fé é loucura para muita gente. Você está orando, você está agindo, você está confiando, você está crendo, Deus está trabalhando em seu favor, mas tem um monte de incredão que está do teu lado, querendo te desanimar, querendo desviar você da bênção que Deus tem preparado para você. Então, querido, cuidado com esses catuca aí, esses irmãos catuca. E que nada, esquece isso não vai acontecer. Isso foi no tempo de Josué, hoje é coisa diferente nada, Deus é o mesmo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é por isso que Deus às vezes permite que nós vivamos algumas experiências tremendas com Ele. Para quê? Para que você, quando falar dele, fale com convicção. Tem gente que até hoje, na vida cristã, tem vivido baseado naquilo que aconteceu na vida de outro. Talvez ela nunca tenha vivido uma experiência real com Deus. Uma pessoa que nunca tenha vivido uma experiência real com Deus e vive baseando a sua fé naquilo que ela ouve, que o outro fala, realmente às vezes ela tem uma certa dificuldade, principalmente nos dias atuais, né? Onde nós estamos vendo tanta apostasia, né? O pessoal se esfriando tão facilmente.
Por isso que Deus muitas das vezes precisa fazer algo grande na nossa vida. Para quê? Para que quando você falar para uma outra pessoa, você fale com mais convicção, com mais força, com mais fé. Aleluia, glória a Deus. E Deus, na minha caminhada com Ele, na minha caminhada cristã com Ele, já me fez passar por tantas coisas, para mostrar para mim o quanto Ele é comigo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, a Bíblia diz que Josué foi lá, rodeou a cidade. O que significava aquilo? Primeiro, para rodear a cidade, 7 dias, dando uma volta a cada dia, e no último dar 7 voltas, na última gritar. Primeiro, tem que obedecer. Tem muita gente que quer a bênção, mas não quer obedecer a Deus. Quer a bênção, mas não quer obedecer a palavra. Quer a bênção, mas não quer fazer aquilo que Deus manda fazer, que Deus dirige para fazer, né? Quer a bênção, mas não obedece a Deus. Então, Josué obedeceu com todo o povo. E a Bíblia diz que dá 7 voltas ao redor daquela cidade, e no último dia dá 7 voltas, e na última volta gritar, não implica só na obediência, mas também na perseverança, determinação. Tem muita gente, às vezes, que desiste muito fácil. Irmão, como cristão, você tem que ser o bonequinho João Teimoso. Você vai levar o supapo, vai lá embaixo, mas vai voltar. Amém? E sempre quando a gente volta mais forte no Senhor. Amém? Aleluia. Não pode desistir. Tem gente que desiste à toa. Aleluia. Tem gente que desiste muito fácil. E a Bíblia diz que aquele exercício de fé de Josué com todo aquele povo requeria deles o quê? Perseverança, obediência, fé em ação e perseverança. Quem sabe, talvez, muitas pessoas tenham dito para Josué, nós já demos 4 voltas ao redor dessa cidade, não aconteceu nada, nenhum vento estranho soprou aqui, como é que essa muralha vai cair? Aí Josué talvez tenha que ter dito, mas Deus falou 7. Aleluia, aleluia. E tem gente às vezes que quer antecipar o processo de Deus. Não é assim não. Aleluia, aleluia. Deus trabalha, mas eu tenho parte do milagre. Eu me lembro de uma passagem que, em certa ocasião, o povo saiu para uma batalha contra os seus inimigos. E sabe o que aconteceu? Talvez eles não tenham calculado bem o tempo que iam levar para chegar diante dos seus inimigos para essa batalha. E no meio da jornada, acabou a água. Não tinha mais água para o exército beber, não tinha mais água para dar aos animais. Eles estavam num lugar onde, se eles fossem à frente para lutar contra os seus inimigos, iam perder a batalha, porque iam chegar lá totalmente desfalecidos, sem força, porque a falta d'água, iam chegar lá desidratados, muito debilitados. Se eles tentassem voltar atrás, também iam perecer no meio do caminho, porque eles já estavam numa posição que não tinha nem como seguir, nem como voltar, tinha que algo acontecer. Aí eles, sabe o que eles fazem? Será que há alguém a quem nós possamos consultar em nome do Senhor e buscar nele uma solução? E aí foram falar com o homem de Deus, o profeta de Deus. Sabe o que o profeta disse para eles? O seguinte, olha, não vereis orvalho, não vereis chuva, e nem sentirei orvalho, mas cavem quantas covas puderem, porque a água virá, encherá todas as covas, vós bebereis o vosso gado, e o Senhor dará vitória contra os seus inimigos. Eu fico pensando, Deus hoje em dia falando isso para alguém. Senhor, cavar o buraco até tudo bem, agora, se não vai chover, se não vai ter orvalho, essa água vai vir da onde? E eles estavam praticamente numa região deserta, uma região, não tinha rio por perto, não tinha nada. E a Bíblia diz que eles, ao ouvirem a voz do homem de Deus, cavaram todos aqueles buracos. E sabe o que a Bíblia fez? O que diz a Bíblia? Deus mandou a água, e a água veio pelo caminho. Não me pergunte de onde ela veio, que eu também não sei, ok? A Bíblia diz lá no texto que Deus enviou a água pelo caminho. A água veio e encheu todas aquelas covas. Eles beberam, deram para os seus animais, recuperaram as suas forças, foram na batalha e venceram os seus inimigos. Amém? Aleluia. E hoje em dia, sabe o que acontece? A pessoa quer um milagre, mas não quer fazer nada, né? Acha que Deus vai fazer tudo? Não, Deus vai fazer a parte dele, mas a sua você tem que fazer. Aleluia, glória a Deus. Então aquelas pessoas
obedeceram à voz do homem de Deus. Olha, cavem aí. Vocês não vão sentir orvalho, não vão ver chuva, mas a água virá. E a Bíblia diz que a água veio mesmo pelo caminho. De onde ela veio, não sei. Deus é que mandou. Amém? Mas a Bíblia diz que ela encheu. E sabe uma coisa que a gente aprende nessa passagem? Quanto maior for a sua fé para cavar os buracos, maior será a sua bênção. Amém? Tem gente até que para ser abençoado é preguiçoso. Aleluia. Tem gente que até para ser abençoado, não, sabe uma coisa, eu vou cavar só 2 buraquinhos, tá tudo bem. Que 2 buraquinhos nada, rapaz, cava um montão logo. Se é para abençoar, vamos abençoar em muito, porque o nosso Deus é Deus de muito, amém? Aleluia. E as pessoas às vezes se contentam com tão pouco. O nosso Deus é Deus de grandes obras, é o Deus de abundância, é um Deus de fartura, é um Deus de milagre, é um Deus de poder. Então, querido, se é para cavar, eu vou cavar, é tudo, aleluia, que eu puder, amém? Aleluia. E a Bíblia diz que a água veio, eles tomaram, deram para os animais, deram para o exército, restauraram as forças, foram contra os inimigos e venceram. Ah, ainda tem mais outro que eu esqueci, eu estava esquecendo. Você sabe o que Deus fez com as outras águas que passaram? As águas que passaram pelos buracos e encheram os buracos, você sabe o que Deus fez? Deus fez com que essas águas aparecessem diante dos inimigos na cor de sangue. E eles ficaram apavorados. Aleluia. Deus não só te abençoa, te dá vitória, como põe em pânico o seu inimigo, o seu adversário. O vermelhinho, o maligno, o maldito Satanás. Amém? Aleluia. Agora, para eu e você vencer, temos que colocar a palavra de Deus em ação. Deus está dizendo para você nessa noite, toma uma ação. Levanta desse abatimento, levanta desse desânimo, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar Deus na madrugada, vai para o culto, né, ouvir a palavra, ouve a mensagem do culto na internet, vai lá, aleluia, para a participar da reunião de oração, recebe a palavra de Deus, porque diz que a minha fé e a sua fé é alimentada por aquilo que nós ouvimos, amém? Então tem muito crente hoje fazendo dieta espiritual, né? Não se alimenta, depois quer ser forte, como? Vai estar batendo pino por aí, não é verdade? Tem crente que o diabo já está até convencendo ele a não acreditar na Bíblia, né? Aleluia, então cuidado, irmão. Então, irmão, em nome de Jesus, receba essa palavra nesta noite. Há tanta gente desanimada, e quem sabe talvez até você mesmo pode ter chegado aqui desanimado, mas a palavra de Deus hoje para você e para mim é ser forte, ser corajoso. E eu, Senhor, serei contigo. E tu farás com esse povo que herde a terra que eu prometi. Diga para a pessoa que está ao seu lado, as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. Satanás não vai te roubar, porque Deus é fiel para te abençoar. Amém? Vamos estar de pé em nome de Jesus. Aleluia.